Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Finalizamos a nossa semana de avaliações e já iremos dar início aos novos conteúdos, certo? Hoje nós teremos a nossa aula de português, cujo tema é tipos de predicado e encontra-se lá na página 67 do nosso livro. Vamos começar? Vamos ver um pouco sobre os tipos de predicado. Quando o predicado ele expressa uma ação, o verbo ele é a palavra mais importante daquele predicado. Sempre que o predicado expressar uma ação, o verbo vai ser a palavra mais importante daquele predicado. Mas quando o predicado ele expressar um atributo ou caracterização do sujeito, a palavra ou a expressão que traz o valor de adjetivo para o sujeito ali, ela vai ser a mais importante do predicado. Quando isso acontecer, quando a palavra mais importante do predicado estiver dando uma característica ou um atributo ao sujeito, nós teremos um verbo que vai servir como verbo de ligação do sujeito ao seu atributo. Vamos precisar diferenciar aí, porque na primeira questão nós vemos que o predicado ele pode ter o verbo como palavra mais importante. Mas o predicado ele também pode vir com o verbo e esse verbo não ser a palavra mais importante. Ele vai servir apenas de ligação entre sujeito e seu atributo, que aí nós já vamos estar falando do predicado nominal. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesses dois detalhes para saber diferenciar qual que é o tipo de predicado, certo, pessoal? Os tipos de predicado, eles são nominal, verbal e verbo nominal. Nós temos o nominal, que é quando a palavra mais importante do predicado, ela é um atributo ou uma caracterização do sujeito. Nós temos o verbal, quando a palavra mais importante do predicado é uma ação, um verbo que apresenta uma ação, e o verbo nominal, quando os dois vêm juntos, se complementando, tanto o verbo quanto o atributo do sujeito, certo? Então, os três tipos de predicado que nós vamos trabalhar são nominal, verbal e verbo nominal. Vamos aos exemplos. Exemplos de predicado nominal. Nós temos aqui a frase toda. As conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para o atendimento aos refugiados. O sujeito, nesta frase, é as conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária. O sujeito todo é este. O núcleo do sujeito, que é a palavra central do sujeito, é a palavra conexões. Aqui, conexões exerce o papel de núcleo do sujeito, porque é a palavra central do sujeito. O predicado são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Aqui nós temos o predicado. Esse predicado, ele é nominal. Por quê? Porque o núcleo do predicado é a palavra fundamentais. Antes da palavra fundamentais, nesta frase, você pode observar aqui que vem o verbo são. Porém, como eu expliquei lá atrás, o verbo são, ele está expressando um verbo de ligação entre o sujeito, que são as conexões, e fundamentais, que é um atributo dessas conexões. Então, o verbo são, ele está sendo um verbo de ligação aqui, apenas, certo, pessoal? Então, nós temos aqui um predicado nominal, porque o núcleo desse predicado, ele é um atributo do nosso sujeito, que é a palavra conexões, ok? A palavra fundamentais é o termo mais importante do predicado. Por isso, dizemos que ela é o núcleo do predicado. Como a gente viu lá atrás, o que é o núcleo do predicado? Vai ser a palavra mais importante daquele predicado. Assim como o sujeito tem o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito, que não pode ser retirada da oração, senão a oração vai ficar sem sentido,
o predicado também tem o seu núcleo do predicado, que é a palavra mais importante daquele predicado. Então, aqui no nosso predicado, são fundamentais para o atendimento aos refugiados, o núcleo do predicado é a palavra fundamentais. E fundamentais é uma característica de conexões, está caracterizando as conexões, que são fundamentais. Por se tratar de um atributo do sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito, certo, pessoal? Então, sempre que o núcleo do predicado se tratar de um atributo ao sujeito, nós vamos chamar ele de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, nós vamos chamar de predicativo do sujeito a palavra central do predicado que está sendo ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação, certo? Predicativo do sujeito, a palavra central do predicado que está sendo ligada ao sujeito, atribuindo-lhe uma característica por meio de um verbo de ligação. Quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, nós damos a ele o nome de predicado nominal, certo, pessoal? Até aí tudo ok? Predicado nominal, palavra central do predicado vai estar atribuindo uma característica ao sujeito, certo? Predicado verbal. Temos aqui mais uma frase. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. Essa é a nossa oração, certo, pessoal? Número, a palavra número é o núcleo do sujeito. O sujeito todo é o número de refugiados e deslocados no mundo. O núcleo do sujeito, que vai ser a palavra central do sujeito, a mais importante do sujeito, é número. Predicado, atingiu 65,6 milhões de pessoas. O núcleo do predicado, palavra mais importante do predicado, é a palavra atingiu, certo? A palavra que atingiu é um verbo que está expressando uma ação. Então, a palavra atingiu é o termo mais importante do predicado e ela está expressando uma ação do sujeito. Por isso, é o núcleo do predicado e por isso nós chamamos ele de predicado verbal. Por quê? Porque nesta frase, o núcleo do predicado está exercendo uma função de verbo de ação, certo, pessoal? Então, quando o núcleo do predicado for um verbo que estiver expressando uma ação do sujeito, nós vamos ter aí um predicado verbal, ok, pessoal? Predicado verbal, eu acredito que talvez seja o mais fácil de vocês identificarem. Vamos para o terceiro tipo, que é o verbo nominal. Mais uma frase. Os refugiados e deslocados, sujeito. Viajam longas distâncias famintos e exaustos. Predicado. Aqui nós temos as palavras refugiados e deslocados como núcleos do sujeito. Pessoal, eu observei que a formatação aqui, ela não ficou muito boa, a formatação das setas. Mas eu espero que com a leitura vocês estejam conseguindo entender. Eu acredito que seja devido à mudança de Word de PowerPoint para computador para celular. Talvez tenha sido essa a formatação que atrapalhou aqui as setas. Mas eu estou explicando palavra por palavra para que vocês possam identificar, ok? Então, aqui, refugiados e deslocados vão ser os núcleos do sujeito. Certo? Refugiados e deslocados, núcleos do sujeito. Como nós já estudamos sobre os tipos de sujeito, nós temos aqui até um sujeito composto, não é isso? Que é quando nós temos dois sujeitos em uma oração. Dois núcleos do sujeito em uma oração. Então, refugiados e deslocados, núcleos do sujeito.
Viajam é o núcleo do predicado. Famintos e exaustos também são núcleos do predicado. A diferença é que viajam é um núcleo do predicado que está exercendo uma função de verbo e famintos e exaustos é um núcleo do predicado que está atribuindo uma característica aos refugiados e deslocados. Então, nós temos aqui os dois exemplos que nós vemos mais acima, que é o verbo que expressa a ação do sujeito e os atributos ou características do sujeito, que são famintos e exaustos, atributos ou características. Então, aqui nós temos somente nessa frase dois exemplos, um de ação e o outro de atributos do sujeito. Então, quando nós temos na mesma frase, no predicado, o verbo de ação do sujeito e os atributos ou características do sujeito como núcleos do predicado, nós vamos ter um predicado verbo nominal. As palavras viajam é uma ação, famintos e exaustos, atributos do sujeito, são igualmente importantes no predicado. Você pode perceber que se a gente tirar alguma delas, essa frase ela vai ficar sem sentido, certo? Ao tipo de predicado que apresenta como núcleos o verbo e o predicado, nós vamos dar o nome de predicado nominal, certo, pessoal? Então, aqui nós temos os três tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas diferenças, tá bom, pessoal? E agora eu quero pedir para vocês, como exercício, para a gente praticar esse conteúdo, que vocês respondam a atividade da página 70 do nosso livro. São apenas 3 questões, página 70 e página 71, certo, pessoal? Questões 1, 2 e 3. Não precisa escrever no caderno, coloquem apenas as respostas. Não precisa escrever as questões, coloquem apenas as respostas no caderno, ok? Qualquer dúvida da aula, entre em contato, que eu vou estar esclarecendo, tá bom, pessoal? Vamos lá, aguardo o retorno de vocês.